Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre seus filhos. Nós estamos começando mais um culto no lar, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e queremos já iniciar citando um texto bíblico para a nossa meditação que está nos Salmos, de número 16, verso 1, quando o salmista diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é Ele quem tem nos sustentado, é Ele quem tem nos protegido. Apesar de tudo quanto temos vivido durante quase mais de um ano, não é? Nesse momento de pandemia, Deus tem nos ajudado. Apesar das lutas, das batalhas e até das perdas, dos choros, dos lutos, das lágrimas, nós estamos aqui, diante do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Estamos vivos e estamos de pé porque Ele tem nos protegido, porque Ele tem nos guardado. Nós queremos louvá-lo nesta manhã pela salvação imerecida que foi alcançada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós queremos nesta manhã agradecer pelo fôlego de vida, agradecer por sua misericórdia, por sua graça, e você que está aí em casa, no trabalho, ou quem sabe até em uma viagem, você tem motivos de sobras para agradecer a Deus. Você está vivo, você está nos ouvindo. Apesar de tantos problemas, nós temos muito que louvar a Deus. E é isso que vamos fazer nesta manhã. Agradecer a Deus, louvá-lo, meditar na sua palavra, ouvir a sua voz. Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor a você de perto, você de longe, você que está aqui no estado de Pernambuco, você que está em outro estado da nossa Federação Brasileira, você que está fora do Brasil, nos acompanhando através da Rede Brasil de Comunicação, em diversas plataformas digitais. A Rede Brasil tem alcançado o mundo inteiro. E talvez você esteja nos ouvindo aí em outro continente, em um fuso horário totalmente diferente, mas está conectado conosco. Certamente a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre seus parentes, sobre seus negócios e sobre o seu futuro. E nós queremos nesta manhã lhe dizer o quão bom é estarmos na presença do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecê-lo pela salvação, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, agradecendo também por esta escala, ao pastor Nadi Jackson Saraiva, nosso superintendente, enviar a saudação aí a toda a equipe da superintendência, a cada dirigente de escola dominical, a cada vice-dirigente, a cada liderança, aos professores, aos nossos alunos, né? Às crianças de todo o departamento infanto-juvenil, maternal, juniores, primário, enfim, que todos eles sejam abençoados e recebidos por Deus nesta manhã com uma palavra também especial. Aos pais, aos avós, aos titios, aos irmãos do PROAT, isso mesmo, Deus abençoe a você que sempre está conectado. Não podemos estar ainda presencialmente cultuando juntos na igreja, mas Deus abriu esta porta, a Rede Brasil de Comunicação, e hoje podemos estar cultuando juntos. E é o que vamos fazer a partir, ou melhor, já começamos a fazer desde que começamos esse culto no ar. Nós vamos orar, como sempre fazemos, queremos convidar você, se você pode estar em pé e orar conosco. Na Escola Bíblica Dominical, em todos os cultos, começa sempre com uma oração, agradecendo a Deus, pedindo a sua misericórdia, a sua bênção, o seu amor, que as suas mãos estejam estendidas sobre nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso muito obrigado, Deus, por esta manhã de domingo, por este primeiro dia, o domingo, o dia do Senhor, dia em que nos reunimos em família para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor, para bendizer a Tua face. Nós queremos Te louvar pela vida, Senhor, do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente, sua família, bem como toda a diretoria, os pastores que ali compõem a diretoria, pastor Luiz Mário e sua família, pastor Oscar Dantas e sua família, pastor Eliel Aguiar, presbítero Eduardo Domingos, enfim, todos que compõem, Senhor, a mesa da diretoria da nossa igreja, bem como a mesa da convenção, cada pastor, cada evangelista, cada ministro, presbítero, cada obreiro, Senhor.
Abençoa a tua igreja, Senhor. Continua abençoando-nos, que esta manhã seja uma manhã enriquecedora. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco. Usa, Deus, poderosamente aquele que irá trazer a tua palavra. Recebe os louvores. Ó Deus, opera maravilhas em nosso meio. Nós cremos que tu cura, que tu ainda salva, batiza e prepara o homem, Senhor. E isso nós te clamamos nesta manhã. Receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, nós vamos agora adorar a Deus. Já tivemos um momento de saudação inicial, um momento de oração e agora vamos louvar a Deus, agradecendo a Ele. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o evangelista Josadac Aquino. Paz do Senhor, ministro. Por favor, fique à vontade. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus, conforme nos orienta nosso evangelista, nosso representante aqui com essa equipe maravilhosa da Superintendência da Escola Dominical. Deus abençoe a todos. 451 é o nosso hino, é o hino que está na nossa harpa, na nossa lição de hoje, Meu noivo vem, é o hino que mostra que Jesus está voltando. Você está preparado? Vamos cantar a Deus. O testemunhos indicam que breve Cristo virá. Já os sinais testificam que Ele vem, não tardará. O dia de grande glória para os remidos será. Dia será de vitória, Jesus em breve virá. Meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos nas harpas tangem, dando louvores a Deus. Tudo é trevas no mundo, a noite chegada está. Mas voz de amor profundo diz que Jesus voltará. Meu corpo já transformado, um céu aberto achará, com anjos mil ao seu lado, Jesus em breve virá. Meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos das harpas tangem, dando louvores a Deus. Tristezas desaparecem e dores não haverá. Estrelas já resplandecem, a festa começará. Aleluia. Descanso prometido, finalmente então gozará. Ouve a mensagem perdido, Jesus em breve virá. Meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos nas harpas tangem, dando louvores a Deus. Mais uma vez a última. Tristezas desaparecem e dores não haverá. Estrelas já resplandecem, a festa começará. Descanso ali prometido, minha alma então gozará.
a mensagem perdido, Jesus em breve virá, aleluia. Meu Jesus vem, vou encontrá-lo no céu. Os anjos nas harpas tangem, dando louvores a Deus, aleluia. Jesus está voltando, glória a Deus. Meus amados, a lição também nos oferece mais um hino como opção para este dia. 514, em glória esplendente, também fala da vinda de Jesus, nosso Salvador. 514, em glória esplendente. Em glória esplendente, na nuvem luzente, ao mundo virá outra vez o Senhor, o Santo Cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpadas prontas, as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Começando a ira, perece a mentira, no dia da vinda de Cristo Senhor. O mundo enganado no vício e pecado não vai tomar parte nas bodas de amor. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpadas prontas e as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. A graça perfeita, não temendo aceita, pois breve Jesus há de vir lá do céu. Ó, veste tua alma com graça e com calma, de dia e de noite orando ao teu Deus. Se Cristo agora voltar, tua alma irá jubilar. Tens lâmpadas prontas e as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender tua luz. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, estamos chegando já ao final de mais um trimestre. Hoje nós estamos com a lição de número 13. É uma lição maravilhosa que vai nos trazer um ensinamento muito profundo sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos agradecer a Deus pela conclusão de mais esse trimestre. A lição de hoje tem como título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Que tema glorioso! Voltados os olhos para a bendita esperança. A lição de número 13, estamos chegando ao final desse trimestre, como estávamos falando, e queremos adorar a Deus. Foram 13 lições com esta de hoje, abençoadoras. Certamente fomos muito recompensados por Deus e edificados também, não é? E nós temos, com toda certeza, a convicção de que ao final
deste culto de hoje, ao término deste trimestre, nós sairemos mais fortalecidos. Além do tema da nossa lição, ou do título, Voltados os Olhos para a Bendita Esperança, nós temos aqui o nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição está escrito na carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13, que nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição nos diz que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. O objetivo geral da nossa lição nos diz que devemos voltar, os olhos para a bendita esperança. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. Terceiro e último, estimular a viver com fidelidade. Já a leitura bíblica em classe encontra-se no livro que Lucas escreveu, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 6 ao versículo de número 11. Como sempre fazemos a cada culto no lar, no domingo pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós queremos convidar você que está em casa ou quem sabe em um ambiente de trabalho, mas que tem possibilidade de abrir a sua Bíblia e de ler conosco. E mesmo que você não a tenha neste momento fisicamente em suas mãos, não há problema algum. Nós estaremos acompanhando a leitura que será colocada a imagem na tela e você poderá acompanhar no seu computador, na sua televisão, no seu smartphone, onde quer que você esteja, no seu tablet. E vamos neste momento ler a palavra de Deus. Queremos convidar a você que pode e tem condições de ficar em pé, já que estamos em um culto ao Senhor e em reverência à sua palavra, nós temos esse bom hábito, esse bom costume de nos colocarmos em pé para lermos a palavra de Deus. Neste momento, nós vamos convidar aqui o companheiro, o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Por favor, vamos fazer a leitura bíblica. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, assim como devidamente autorizado pelo evangelista Alessandro Barreto, vamos estar nesse instante juntos, lendo a palavra de Deus, apenas repetindo a leitura bíblica em classe. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 11, e vamos estar lendo a palavra de Deus nesse momento. Diz assim o texto sagrado: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11, todos juntos vamos ler a palavra de Deus. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Glória a Deus. Tendo lido a palavra do Senhor, vamos estar mais uma vez orando, subindo ao trono da graça através da oração, pedindo de que as bênçãos do Senhor continuem sobre nossas vidas, pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que compreendamos ainda mais a sua vontade para as nossas vidas e principalmente dentro deste assunto que aprenderemos desta manhã, que é a esperança da igreja, que é o arrebatamento.
Vamos estar orando nesse instante. Assim, queremos lhe convidar para estar juntos orando ao Senhor. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te damos graças, Senhor. Que privilégio, que oportunidade maravilhosa de estarmos em tua presença em mais um domingo, neste culto no lar, escola bíblica dominical. Estamos nesse momento agradecendo pela leitura da tua palavra, pedindo a tua bênção em continuação sobre este culto. Continua abençoando os teus servos espalhados em todo o território brasileiro, além das fronteiras, Senhor, mas que estão nesse momento juntamente conosco, te adorando, orando ao Senhor, agradecendo por tua fidelidade. Abra o nosso entendimento para que compreendamos, Senhor, a tua vontade cada vez mais para as nossas vidas e, sobretudo, possamos viver de acordo com ela, Senhor, para que estejamos prontos, preparados para este momento glorioso que é o arrebatamento da igreja, a bendita esperança. Continua conosco, tudo isso nós queremos te pedir e também te agradecer no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você estava em pé, poder sentar nesse instante. O evangelista Alessandro assim nos convida para prosseguirmos com o nosso culto de adoração a Deus nesta manhã. Como já foi dito, já oramos, já temos lido a palavra de Deus e chegou aquele momento tão especial que o nosso coração transborda de alegria por poder também estar participando deste momento, que é estarmos contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E como a própria palavra assim nos ensina, uma vez que entendemos de que contribuir, honrar ao Senhor ou estar contribuindo para a obra de Deus é demonstrar a nossa total dependência dele e também uma expressão de gratidão. O proverbista, no livro dos Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9 e 10, diz que contribuir é honrar a Deus. E ele diz por meio das seguintes palavras: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Veja que coisa maravilhosa. Honrar a Deus através das nossas contribuições. E Deus ainda nos concede uma promessa, não é? Uma vez que assim fazemos, honramos a Ele. A própria Bíblia diz: quem o honra, Ele também o honrará. E para facilitar, principalmente você que tem, de repente, sintonizou nesse momento, foi alcançado com o convite de um parente, de um amigo, que compartilhou o link deste culto e está desejoso também de continuar ou de estar contribuindo, assim como os nossos irmãos têm feito, não é? E continuarão assim contribuindo a partir desse momento, nesse instante, através das plataformas ou dos elementos que nós temos à nossa disposição para estar contribuindo. Uma vez que aqui no estado de Pernambuco, principalmente, aqui em Recife, na região metropolitana, nós temos respeitado o decreto que impede, não é, temporariamente de estarmos presencialmente no culto, mas isso não impedirá de você e eu estarmos contribuindo. À sua disposição continua, não é, na sua tela, você que está acompanhando através da TV, através do YouTube, do Instagram, o Facebook, está aparecendo para você esse símbolo que é conhecido de todos, que é o QR Code, não é? Você pode estar aproximando a câmera do seu celular e automaticamente abrindo de forma bem interativa, prática e segura para você estar fazendo a sua contribuição. Se você preferir, acesse www.iadpeplay.org.br. Este é o site oficial da nossa igreja. Você poderá ter acesso a toda a grade de programação, os cultos que ficam registrados para o seu elevo, para a sua edificação espiritual. E também tem a opção Quero Contribuir. Você pode estar assinalando, clicando nesta opção e escolher a natureza da sua contribuição. Se é uma oferta, se é um dízimo específico, não é? Se você quer estar contribuindo para o trabalho social desta igreja, para a obra missionária, não é? E pode estar também fazendo através dessa plataforma, contribuindo por meio da Rede Brasil de Comunicação para que esse trabalho continue sendo uma bênção para a glória do nome do Senhor, ou um voto específico que você tenha feito assim, também pode estar fazendo. Uma vez selecionando uma destas opções, você pode estar escolhendo a forma de contribuir, através do PayPal
ou do PagSeguro, principalmente você que está fora do país, ou, se preferir, usando as agências bancárias, as contas disponíveis para fazer a sua transferência por meio da Caixa, Bradesco e também Banco do Brasil. Mas você também tem à sua disposição, não é? Uma ferramenta muito utilizada, recente, atual e muito prática, que é o Pix. Você pode estar fazendo também a sua contribuição por meio desta ferramenta. Lembrando que, ao inserir a chave é exatamente o CNPJ da igreja. Isso lhe dá uma garantia, uma segurança que você está contribuindo diretamente para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Conferir os dados e assim confirmar a sua contribuição. Uma vez tendo lembrado esses meios que nós temos de contribuir, mais uma vez queremos lhe convidar nesse instante para orar. Você que assim pode estar na sua residência ou talvez até no trabalho, mas tem essa liberdade de parar um momento, curvar a sua cabeça. Vamos juntos orar mais uma vez. Em oração, nós temos vencido, como já foi dito pelo evangelista Alessandro, um pouco mais de um ano, estamos vivenciando esta realidade de pandemia, mas podemos testificar com toda certeza, a despeito de todas as dificuldades que estamos vivenciando, a mão provedora de Deus está estendida sobre nós. Talvez até você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está passando por um momento de desemprego, mas também pode testificar do cuidado. E nessa oração vamos incluir você também. Nós temos recebido comunicado, testemunho de vários irmãos nossos, que ainda nesse período de pandemia, Deus tem aberto portas. Então Ele vai honrar o desejo do seu coração. Se você crer nisso, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus de toda a glória, mais uma vez estamos em Tua presença, gratos por este momento especial, glorioso que nós temos, de poder estar contribuindo, Senhor, com dízimos e ofertas para a manutenção da Tua obra. Somos felizes porque pertencemos a uma igreja séria, comprometida com a Tua palavra, cujo pastor tem sido instrumento, ó Senhor, na administração e temos visto a Tua glória sendo revelada. Aos Teus servos que farão esta contribuição, que estarão cooperando nesse momento, continua recompensando, fazendo cumprir a Tua palavra na vida dos Teus filhos. Aos que estão desempregados, Senhor, Tu podes abrir portas, dá força, graça aos Teus filhos. Tu és poderoso para chamar aqueles que entregaram seus currículos, que têm batido nas portas, mas Tu és poderoso para dar vitória, mesmo dentro desta realidade social. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Cremos e confiamos no Teu cuidado. Honra o Teu Filho, pois Tu conheces o desejo do coração dele e Tu sabes que ele tem proposto no coração o desejo de contribuir. Tudo isso nós queremos Te pedir, Senhor, e também Te agradecer, porque somos alvos do Teu cuidado e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o evangelista Alessandro convida mais uma vez o evangelista Josadark, enquanto nós estamos adorando com nossos dízimos e ofertas, vamos seguir também louvando ao Senhor com mais um hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. 469, abra sua harpa, vamos adorar a Deus, fazer a obra do Senhor. Vamos cantar no tom menor, não é? Como é de costume, toda a igreja conhece, nós vamos cantar no tom menor. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória
espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave a descer pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem gloriosa. A mensagem do arrebatamento da igreja. A mensagem da vinda de Cristo. E a partir deste momento nós vamos estar agora com os nossos ouvidos e coração atentos a ouvir o que Deus vai falar conosco. Você que está nos acompanhando neste culto ao vivo no seu lar e que nunca ouviu, quem sabe, você que nunca teve encontro com Cristo, nunca ouviu falar sobre o que é o arrebatamento da igreja. Quando acontecerá? Por que o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica? O que precisamos fazer para nesse dia nos encontrarmos com o Senhor nos ares? É isso que vamos ver nesta manhã de domingo. A lição de hoje é uma lição gloriosa, pois tratará de um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada. O dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E uma coisa eu posso lhe garantir com toda certeza, este dia está cada vez mais próximo, este dia está cada vez mais perto. As evidências mostram, os sinais apontam para a vinda do grande Deus. E nesta manhã de domingo, junto com sua família, você tem a oportunidade de sentar em seu lar, convidar, quem sabe, amigos que estão próximos, parentes, vizinhos. Faça esse convite. Chame alguém da sua proximidade e convide-o a ficar alguns minutos ouvindo essa palavra que será ministrada nesta manhã. Certamente Deus vai se utilizar deste momento para falar aos corações dessas pessoas. Nós queremos nesta manhã pedir para que você compartilhe este culto, não é? Já que estamos em casa, sofrendo aí esse distanciamento social, você pode compartilhar por vários canais interativos da Rede Brasil, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Você pode copiar o link deste programa e mandar para os seus amigos pelo WhatsApp, por grupos de trabalhos. Faça isso. Você vai compartilhar esse trabalho, esse culto e pessoas serão alcançadas. Eu tenho certeza que a partir de agora, Deus se utilizará do seu servo que ministrará a palavra e você e sua família e amigos serão ricamente abençoados. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, nosso companheiro auxiliar da igreja, nosso irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, professor Jonas. Paz, senhor ministro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Vamos estar orando pela sua vida, para que mais uma vez o senhor seja um instrumento de Deus e o Senhor venha falar aos corações dos nossos telespectadores. Fique à vontade. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, uma satisfação muito grande de nessa manhã de domingo estar participando de mais uma escola bíblica dominical. Queremos agradecer a Deus e agradecer também ao nosso amado pastor presidente, Ailton José Alves, por essa oportunidade tão maravilhosa que ele nos concede de estarmos aqui e poder entrar, e agradecer a você também que está aí na sua casa, poder entrar na sua casa, compartilhar junto com a sua família uma palavra de Deus. Na lição de hoje, a lição número 13, né? Estamos na Escola Bíblica Dominical. Se você estiver com uma lição em casa, quero convidá-lo para abrir a sua lição, a lição de número 13, que tem por título Voltado os olhos para a bendita esperança. É o que está aparecendo justamente aí na sua tela. Título da lição, a última lição desse trimestre, Voltados os olhos para a bendita esperança. A nossa leitura bíblica em classe, como já foi anunciada pelo evangelista, está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1,
começando pelo capítulo 1, indo pelo versículo 6 até o versículo número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Você que está na sua casa, se você tiver com a lição da Escola Dominical, abra a sua lição juntamente com a sua família. Se você não tem a lição, mas pegue uma Bíblia que estiver próximo a você e abra justamente a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, do versículo 6 até o versículo 11, porque justamente esse é o texto bíblico base da lição de hoje e nós iremos trabalhar e comentar esses textos bíblicos. Eu quero convidá-lo para ler somente dois versículos que está justamente na leitura bíblica em classe e depois a gente vai lá para a introdução da nossa lição. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, vamos pegar Atos capítulo 1 e o versículo 6, está aparecendo aí na sua tela? Na sua tela, vamos ler alguns versículos. Já foi lido, vamos simplesmente rever os versículos. Diz assim um texto sagrado: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha o versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, para a gente fazer uma leitura completa, vai acompanhando a gente. Você que estiver com sua Bíblia aí, abre a Bíblia, Atos Apóstolos, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. E o versículo 11 termina dizendo o seguinte: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Meu amado irmão em Cristo Jesus, uma das doutrinas basilares das Escrituras Sagradas é justamente o arrebatamento da igreja. E a lição de hoje, a lição de número 13, ela tem como objetivo principal falar justamente disso, da vinda do Senhor. E especificamente ela vai trabalhar o conceito de arrebatamento. É bom mencionar, deixar já claro a você nessa manhã de domingo, que o arrebatamento ele é uma doutrina bíblica e é uma doutrina fundamentada nas Escrituras, é uma doutrina que, desde os pais da igreja, ela vem sendo ensinada. E por ser uma realidade evidente e por estar na Bíblia Sagrada, nós podemos dizer de maneira muito clara, muito forte, Jesus está muito próximo de vir buscar a sua igreja amada. Vamos analisar esse tema da lição de número 13, voltando os olhos para os céus, falar sobre arrebatamento da igreja. Vamos lá para a página 91. Se você estiver com a sua lição, eu estou na página de número 91. Vamos olhar, na verdade, o primeiro tópico da lição. Vamos lá para o primeiro tópico da lição. Breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. Está aí o primeiro tópico, página de número 91. Observe bem como o autor da lição começa a trabalhar essa questão da doutrina que fala do arrebatamento da igreja. Tópico 1, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia será próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhe nos evangelhos e também nas epístolas. Vamos parar somente aqui, daqui a pouco a gente volta aí para o comentário da nossa lição. Veja que coisa tão importante, aquilo que o autor da lição ele já abre, na verdade, o comentário dizendo essa seguinte expressão, dizendo que da mesma maneira que existe o dia e que existe a noite, é evidente na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, um dia ele há de vir para buscar a sua igreja amada. E o autor também vai dizer que está fundamentada nas Escrituras Sagradas. E eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses. Acompanhe conosco essa leitura tão importante, diz o texto sagrado,
capítulo de número 4, capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, do versículo de número 16 até o versículo 18, para fundamentar essa verdade bíblica que Jesus vem buscar a sua igreja amada. Observe bem o que é que diz o texto sagrado. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Como diz o texto, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Meu querido irmão em Cristo Jesus, aparece a palavra arrebatamento. E o que é arrebatar? Vamos fazer uma análise da palavra do ponto de vista etimológico. Arrebatar significa justamente isso, tirar de maneira brusca, de maneira súbita. Então, a palavra arrebatamento, quando o apóstolo São Paulo faz utilização dela e aplica nesse evento da vinda de Cristo, ele está dizendo que o arrebatamento da igreja vai ser algo súbito, algo tomado de forma inesperada. Por isso o termo arrebatamento. O que é que vai acontecer no arrebatamento da igreja? O capítulo 4, do versículo 16 até o versículo número 18, o texto é muito claro quando diz que quando o Senhor vier buscar a sua igreja amada, arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados. Mas isso vai ser de maneira simultânea. Há uma divisão que o texto mostra, mas de forma simultânea, os vivos serão transformados e todos juntos estaremos com o Senhor nos ares. E o versículo 18 do capítulo 4 termina justamente dizendo o seguinte, é uma recomendação paulina. Ele está dizendo, o arrebatamento vai acontecer, os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Aí o versículo de número 18 diz o texto sagrado, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Observe que a doutrina do arrebatamento da igreja, ensinada pelo apóstolo São Paulo, ela é consoladora, porque Paulo está dizendo assim, se console com essa palavra, de que Jesus vem buscar a sua igreja amada. Pare e pense bem comigo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Aquele parente seu, que já faleceu, que morreu em Cristo Jesus, que a saudade bate muito forte quando você se lembra. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Principalmente agora, se localizando nessa época, nesse momento. Vivemos um momento tão difícil, tão complicado, um momento que o mundo realmente está passando. Quantas vidas não foram embora? Mas aqueles que morreram em Cristo Jesus, esses têm a garantia de que quando a trombeta tocar, porque a trombeta ela irá tocar, quando essa trombeta tocar, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados e todos estaremos com o Senhor nos ares. Se console com essa palavra, como diz o apóstolo Paulo assim, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. É o maior consolo que o crente tem, que a morte não é o fim. A morte não é a extinção de jeito nenhum. Aqueles que morreram um dia vão ressuscitar em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus, registrada em primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo número 18. Vamos voltar para a lição? Vamos abrir a lição? Vamos lá para a página número 91. Número 91. Vamos caminhar mais um pouco. Diz assim um texto sagrado, ou melhor, diz a lição, diz a lição. A lição diz a seguinte expressão. Nós estamos no tópico 1, né? Breve o Senhor virá. E o item 1 diz, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, como já mencionamos, é uma verdade ensinada nas Escrituras Sagradas. Mas a última parte diz assim, há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo dessa presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja. Foi o versículo que nós já lemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo número 15.
e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu os céus, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é da sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Vamos ler mais alguns textos bíblicos para comentar esse ponto da lição. Vamos ler mais alguns textos bíblicos. Meu querido irmão, quando o autor da lição começou a falar sobre a questão da vinda do Senhor, ele faz uma divisão didática. Ele diz o seguinte: há o arrebatamento da igreja que vai acontecer primeiro, e depois do arrebatamento da igreja vem justamente a vinda de Jesus em glória. Se fosse justamente uma lição, se todo o trimestre fosse de caráter escatológico, é óbvio que nós teríamos uma lição que falaria sobre a vinda de Jesus em glória. Mas você que está nos ouvindo, você que está também nos assistindo em casa, primeiro vem os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, sim, vem o período da grande tribulação. A igreja estará nos ares, estará com Deus. Ela passará pelo tribunal de Cristo. E o tribunal não é para condenação, o tribunal é para dar galardão àqueles que trabalharam para Jesus. E durante um período de 7 anos, aqui embaixo, na terra, um período de grande tribulação. E depois acontece a segunda vinda, ou melhor, a vinda de Jesus em glória, quando seus pés vão pisar o Monte das Oliveiras. Então, quando se fala da vinda de Jesus, você que está nos ouvindo, a Bíblia diz justamente isso: sinais que antecedem, arrebatamento da igreja, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus não vai permitir isso, e depois a vinda dele em glória. E tudo isso está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Primeiro livro de Tessalonicenses, ou melhor, segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo de número 18. Lá em Atos dos Apóstolos, que foram os versículos que nós lemos, como leitura oficial, e é o texto bíblico base, há a promessa da vinda de Jesus realmente em glória, quando acontece no capítulo 1 e o versículo número 11 do livro de Atos dos Apóstolos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, adivinha assim como para o céu o vestir. Jesus estava falando com os seus discípulos e de repente o Senhor foi assunto ao céu, ele foi subindo e uma nuvem veio, ocultou, e 2 varões de branco ficaram um ao lado, outro do outro, ao lado do Senhor, e olhando para baixo disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, foi assunto, um dia ele há de vir, como para o céu vestir. Então, da mesma maneira que ele sobe e uma nuvem oculta, o que o autor da lição está dizendo, olha, a segunda vinda, ou melhor, a vinda de Cristo em glória, refere-se à vinda de Cristo em glória. Já o arrebatamento da igreja é algo de maneira súbita. Você vai ser arrebatado de forma súbita. Então, se console, meu querido irmão em Cristo Jesus. Deixa eu convidá-lo para ler mais um versículo bíblico sobre essa questão do arrebatamento da igreja. Nós temos alguns versículos lá em 1 Coríntios, primeiro livro aos Coríntios, melhor, primeira epístola, Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52. Se você tiver com sua Bíblia, abra a Bíblia. Estamos na escola dominical. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 52. Para deixar claro a você essa tomada súbita, para você entender que o arrebatamento é algo súbito. Só que talvez você que está nos ouvindo nesse momento súbito, ainda dá tempo de ver. Vamos pegar o texto bíblico e você vai ver que vai ser algo tão inesperado, tão súbito, que o mundo não vai ver a igreja sendo arrebatada. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: observe o texto bíblico, como diz o texto bíblico: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas só
mais uma vez a sua atenção para o versículo 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos. Num momento, abrir e fechar de olhos. Calcula-se que o ser humano, né, o homem, chega a piscar 100 mil vezes durante uma semana, ou até mais do que, durante uma semana, ou até mais do que isso, ele não percebe. E a figura de linguagem que está sendo utilizada aqui pelo apóstolo São Paulo é justamente essa, né? Num momento, no abrir e piscar de olho, que vai ser algo realmente muito rápido. A expressão grega, né? Me refiro à expressão grega, porque o texto do Novo Testamento foi escrito em grego, originalmente falando, e a expressão que está lá, momento, né? É a palavra átomo, que foi traduzida para a gente em língua portuguesa com a palavra momento. Está lá, o original diz átomo, a tradução equivalente é momento. Mas o que é que a palavra átomo realmente quer dizer nesse contexto? Significa unidade indivisível de tempo. O que Paulo está querendo mostrar para a gente é que vai ser tão rápido que o mundo não vai perceber quando a igreja do Senhor Jesus for arrebatada. Meu querido, deixa eu dirigir a palavra a você, você que talvez ainda não aceitou Jesus como Salvador e não foi um encontro pessoal com Cristo. Não vai dar tempo para você se preparar no momento do arrebatamento da igreja. Não vai dar tempo para você se preparar segundos antes. Será muito rápido. O apóstolo São Paulo diz assim, num momento, ou melhor, num átomo, numa fração de tempo, que chegou em língua portuguesa, nas nossas traduções, como no abrir e piscar de olho. O que é que vai acontecer nesse momento, no abrir e piscar de olho? Observa o texto, primeiro livro dos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, no momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará. Veja o que é que vai acontecer. A trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Acompanhe ainda comigo o versículo 53, porque convém que isto que é corruptível, que se refere justamente ao corpo humano, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Olha um hino, né? Que é o versículo 55. Onde está a morte o teu arguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo no abrir e piscar de olho. E o apóstolo São Paulo diz, esse corpo frágil, né, que nós temos, esse corpo corruptível, limitado, cheio de dores. E meu querido irmão em Cristo Jesus, você talvez esteja aí no hospital, sofrendo tanto. Mas lembre de uma coisa, sofrimento todo mundo passa, né? Hoje a gente está jovem, com saúde, mas amanhã vai chegar os problemas, que é natural. Natural por causa da entrada do pecado no mundo. Foi o pecado que trouxe a morte e trouxe a doença para todas as pessoas. Mas, meu querido, quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, e lembre de uma coisa, Jesus está muito próximo de buscar a sua igreja. O apóstolo diz de maneira muito clara, isso que é corruptível, né? Esse corpo vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso que é mortal será revestido da imortalidade. Vai cessar todos os sofrimentos. Cessam os sofrimentos, cessam as aflições da vida. Você vai ser salvo? Sim, você é salvo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Mas você não é salvo da presença do pecado. E com o arrebatamento da igreja, você será salvo da presença do pecado. Você será salvo também da morte. A morte não vai terá poder sobre você. Todas as aflições e todas as perseguições simplesmente vão cessar. E como está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10, e ainda capítulo 5, versículo número 9, nós não iremos enfrentar a ira futura, que será justamente a grande tribulação. Deus nunca vai permitir que a sua igreja amada passe pela grande tribulação que está destinada justamente sobre esse mundo. Como diz o apóstolo São Paulo, lá em Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 18,
Se console com essa palavra. Jesus de Nazaré está muito perto de vir buscar sua igreja amada. Vamos voltar? Vamos lá para a lição? Vamos lá para a lição. Tem mais. Página número 91, nós estamos ainda no tópico de número 1. E continue com a sua Bíblia aberta. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, você está verificando, não só verificando, estudando conosco essa doutrina bíblica que se chama arrebatamento. Isso empolga, gente, porque é esperança, né? A esperança cristã. Nós vamos aqui para a página 91, mas meu querido irmão em Cristo Jesus, é esperança. O crente, aquele que nasceu de novo, o desejo dele, o anelo dele, é simplesmente estar com o Senhor nos ares, é para dizer, como diz o apóstolo São Paulo, né? Desejo de partir e de estar com Cristo, né? O mundo não mais nos satisfaz aqui. A gente casa, a gente vive, a gente trabalha, mas a esperança que está lá latente é justamente a esperança de um dia estar com Jesus eternamente. Isso não é algo escapismo não, por causa dos problemas da vida não, viu? É a esperança, porque a natureza nova que Deus cria dentro do crente faz com que ele tenha essa esperança lá dentro de um dia estar vivendo eternamente com o seu Senhor. E isso vai se cumprir, está perto. Jesus está perto de buscar a sua igreja amada. Vamos lá para a página 91. Breve o Senhor virá, estamos no tópico 1. Tópico 1 e o item 2. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata da vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Talvez estivesse ainda pensando em um reino físico, político, que era o pensamento dominante de Israel. Mas Jesus os corrigiu por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade justamente do Pai. Vamos parar aqui e vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de João. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 14, e vamos seguir a lógica do texto proposto aqui pelo autor. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 3. Promessa de Jesus, viu? Jesus prometeu que vai voltar. Até agora nós estávamos citando a fala do apóstolo São Paulo em Tessalonicenses e também citamos em Coríntios, né? Na primeira epístola aos Coríntios. Mas agora é a fala do Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 3 do Evangelho de João. E se eu for e vos preparar lugar, observa bem o que é que diz o versículo 3, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha o versículo 18, observa o versículo 18, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 18. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós. Meu querido irmão, é promessa de Deus. O próprio Jesus disse de maneira muito clara: eu vou voltar, capítulo 14, versículo 3, virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, por que o arrebatamento da igreja, ela é uma promessa infalível? Ela é infalível porque aquele que prometeu não falha. Jesus de Nazaré não falha. Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Então Jesus disse que vem buscar a sua igreja amada. Então é a fala do Senhor. E o versículo 18, não vos deixarei o quê? Órfão. E o autor da lição ainda diz o seguinte: parece que os discípulos não entenderam muito bem, né, essa expressão de Jesus no capítulo 14. Capítulo 14, o versículo 3 por diante. De maneira que quando chega lá no capítulo 1, abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo 6, os discípulos fazem uma pergunta. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Parece que os discípulos estão pensando simplesmente no reino físico, né? Reino físico, material, político que existia na época. Aí Jesus diz de maneira muito clara: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em primeiro lugar, né? o dia e a hora de Jesus vir
Só quem sabe é o Pai. É exclusividade dele. Mateus, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, abra a sua Bíblia conosco. Vamos olhar o texto bíblico. Vamos olhar capítulo 24 e versículo de número 36. Diz assim: porém, deixa eu pegar o texto bíblico e apoiar para você se incentivar também. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. O dia e a hora, homem nenhum sabe. E o próprio Senhor Jesus disse: o dia e a hora só pertence ao Pai. É um conhecimento exclusivo do Pai. Quando é que ele vai voltar? Conhecimento exclusivo. Nós não vamos entrar agora nessa questão do mérito, porque do mérito que Jesus é Deus é óbvio. Já tivemos algumas lições de escola dominical que mostram Jesus enquanto Deus e Jesus enquanto homem. Plenamente Deus e plenamente homem, as duas naturezas na mesma pessoa. Mas se pegue somente no texto do capítulo 24 e o versículo 36. É o que interessa para a gente nesse momento agora. O dia e a hora já está marcado por Deus, mas homem nenhum sabe. Vamos lá para o texto da lição? Vamos pegar na página número 91. Nossas horas estão avançando. Diz assim: a exclusividade do Pai está fora do radar humano. Achei impressionante quando o autor da lição diz assim: está fora do radar humano. Melhor, não tem como saber. Se alguém marcar o dia, a data e a hora de Jesus vir, não confie. Porque a Bíblia diz, olha, isso ninguém sabe, né? E olha que já teve muitas religiões, né? Alguns líderes religiosos tentando até marcar a volta do Senhor, dizendo o dia, a data e a hora, e se frustraram, né? Isso pertence, na verdade, a Deus. A restauração do reino, na verdade, o reino não era somente para o povo de Israel. O reino, na verdade, alcança todo mundo. Vire a sua página da sua lição. Vire a sua página da sua lição. Vamos lá para a página de número 92. Página de número 92. E vamos lá para o item 3. Nós estamos ainda no tópico 1, item 3 da lição. O dia se aproxima, está perto. Observa, meu querido irmão. Vamos ler o texto, vamos ler. Observe, vamos ler o texto. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito, está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 32, faz fazer menção que a partir do avivamento da Rua Azul, que tem se espalhado pelo mundo inteiro, os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo, e o outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. Vamos parar somente aqui. O que é que o autor da lição está dizendo? Você está acompanhando conosco o conceito de arrebatamento, a fundamentação bíblica de que o arrebatamento vai acontecer. Agora, os sinais que antecedem ao arrebatamento da igreja. São vários sinais. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus mostra uma série de sinais. Mas foram selecionados 2 para essa lição aqui, que por sinal aqueles que são os mais evidentes. E o primeiro sinal, né, é justamente a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que começou em Atos dos Apóstolos. E, só fazendo menção, a igreja, ela é inaugurada, ela é fundada no Calvário, mas inaugurada no dia de Pentecoste. E essa efusão do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, que é contínuo, permanente, e desde Atos dos Apóstolos, Jesus está aí batizando e concedendo dons para a sua igreja. Então, um dos sinais da vinda de Cristo é justamente isso. Ele vai fazer menção também da Rua Azusa. Ele vai dizer, olha, a Rua Azusa mostrou que o movimento pentecostal é um dos maiores movimentos que tem acontecido hoje
hoje, nesses dias. Isso é um sinal claro de que Jesus está perto de vir para buscar a sua igreja amada. Está baseado lá em Joel, capítulo 2, o versículo 28 até o versículo 32, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 21, que um grande sinal seria justamente essa efusão, antes da vinda do Senhor, essa efusão do Espírito Santo, batismo, dons e renovos espirituais. Lembrando que desde Atos dos Apóstolos até o presente momento, Jesus está fazendo milagres e fazendo maravilhas. Isso é um sinal de que Jesus está perto de vir buscar a sua igreja amada, meu querido irmão em Cristo Jesus. E o outro sinal é justamente a fundação do Estado de Israel, que o autor da lição menciona. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24 e versículo 32. Mateus, capítulo 24. O verso 32, ele vai citar Lucas ainda, mas esse versículo é bem interessante para nós. Diz assim o texto sagrado: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver essa parábola com a fundação do Estado de Israel, que é mencionado também aqui pelo autor? Aí você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 29 até o versículo 31, porque lá na lição ele está dizendo que Israel foi fundado, Israel enquanto nação moderna, foi fundado no ano de 1948. No ano 70, né? No ano 70, já depois de Cristo, Israel, ele é praticamente a nação, ela passa por um processo não de destruição, mas ela não deixa de existir, porque a nação não depende simplesmente de um local, de um único território. Mas Israel é banido do seu território, do ano 70. Uma nação que se espalhou. E a Bíblia mesmo diz lá no livro de Ezequiel, dizendo que o seu povo seria espalhado, mas depois Deus, nos últimos dias, Deus, Jeová dos Exércitos, traria seu povo de volta, de todas as partes do mundo, traria lá de volta. É por isso que a lição está citando a questão de Israel. E Jesus disse, olha, quando a figueira brotar, a figueira é um símbolo de Israel. E quando a figueira brotasse, está bem perto o verão. Meu querido, você que está em casa nos ouvindo, nenhuma nação foi destruída, ou melhor, espalhada e depois se recompôs, a não ser o Estado de Israel. Do ano 70, vê o tempo, do ano 70 depois de Cristo, até o ano de 1948, e Deus, que é Deus de promessa, que é Deus de poder, Deus, que é Deus forte, e quando Ele fala, Ele cumpre, e Ele disse que a sua nação seria espalhada, mas depois Ele faria com que esse povo voltasse novamente para a sua terra original, fincar-se novamente ali, e quando foi no ano de 1948, Israel é declarado nação novamente, se cumprindo as profecias que estão escritas no livro de Ezequiel. E se cumprindo também aquilo que Jesus disse, olha, preste atenção, a figueira está brotando, ou melhor, Israel vai surgir novamente. É sinal que Jesus está muito perto de vir buscar a sua igreja amada. Veja os dois sinais marcantes para a nossa era, a efusão do Espírito, a presença do Espírito Santo, a presença desse movimento, isso representado nesse movimento pentecostal. E agora a gente está vendo o surgimento da nação de Israel como sendo um dos grandes sinais que apontam que Jesus está muito perto de vir para buscar a sua igreja amada. Deixa eu dirigir as falas a você, meu querido irmão em Cristo Jesus. Não desanime. Abra sua Bíblia conosco. Vamos abrir a Bíblia, vamos lá para Hebreus. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. Não desanime. Está difícil, mas não desanime. Tem uma palavra de Deus para você. Olha o capítulo 10 do livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 34. Acompanha comigo. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultoso galardão, porque necessitai de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade do Pai, ou de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.
o escritor aos Hebreus está dizendo ali, deu vontade de desistir, deu vontade de parar no meio da caminhada, mas não pare, não pare, está faltando pouco. Jesus está vindo para buscar a sua igreja amada. Versículo 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá. Você já viu os dois grandes sinais, a efusão do Espírito, né? nos últimos dias, e o surgimento do Estado de Israel. Está faltando pouquinho para Jesus vir buscar a sua igreja amada. Lembre-se disso, os mortos vão ressuscitar em Cristo Jesus, e os vivos serão transformados. Estaremos aonde? Com o Senhor nos ares, e tudo vai acontecer num momento tão pequeno, né? Que é comparado a um abrir e piscar de olhos. Vamos voltar para a lição? Vamos lá para o tópico 2 na nossa lição? Vamos tópico 2. Tópico 2 está ainda na página número 92. Vamos ler isso, vamos ler o texto. A vigilância se faz necessário. O tópico 2 tem esse título, né? A necessidade de se manter vigilante. A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia e a hora de Jesus, da vinda do Senhor. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com preocupação para não correr o risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de que não nos afastarmos de Jesus e aguardarmos a bendita esperança. Vamos pegar um texto bíblico? Vamos pegar um texto? Apocalipse capítulo 22 do livro de Apocalipse, versículo 17. Abra sua Bíblia, você que está em casa. Você que tem casa. Pegar só um texto para a gente fundamentar a fala da lição. Olha Apocalipse capítulo 22, olha o que o texto sagrado diz assim. Capítulo 22 e o versículo de número 17 diz: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 19. Por que a leitura desse versículo? Ora, o autor da lição diz o seguinte: vigilância é necessária. Essa fala agora é para a gente, é para o crente em Cristo Jesus. Continue vigilante. O que é vigilância? Se mantenha atento, fique atento. É isso que o texto está, é isso que não só a lição está dizendo, mas a Bíblia Sagrada vai falar muito de vigilância. Está atento, observando, né? Não esmorecer, não ficar olhando para um lado para o outro. Está atento. É assim. Como é que o crente se prepara para o arrebatamento da igreja? Estando vigilante. E é interessante que existem algumas parábolas na Bíblia, né? São 35 parábolas que ficaram relatadas para nós, 35. Existe uma divergência entre alguns autores que falam de 40 até 41, mas pelo menos no convencional são 35 parábolas. E essas parábolas podem ser agrupadas por categorias. E uma dessas categorias são aquelas parábolas que falam do que? Vigilância, para estar atento. Porque lá no Mateus ainda capítulo 24, tem algumas parábolas que falam tanto dessa questão de atenção, que chega ao ponto de dizer, olha, ninguém sabe, o ladrão não avisa a hora que vai invadir a casa. Então, para você se precaver, você tem que ficar atento. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, como é que o crente fica vigilante? É quando ele espera o Senhor com anelo. Por isso o Apocalipse capítulo 19 e o versículo 17, porque ele usa a palavra lá, esposa. E a palavra esposa, a igreja é chamada de noiva, a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. E como toda noiva tem aquela expectativa para chegar o dia das festas, ela tem não só a expectativa, né? Ela tem também o preparo, todo o preparo, ela se prepara em tudo. Então, essa mesma expectativa, esse mesmo anelo, esse mesmo desejo, né, de se encontrar no ato do casamento, né, na cerimônia do casamento, esse mesmo anelo, é o mesmo anelo que deve estar dentro do nosso coração. Por isso que a igreja ela vai ser chamada de noiva.
Apocalipse capítulo 19, abre o teu texto conosco, capítulo 19 de Apocalipse, o versículo 7, diz o texto sagrado: regozijemo-nos e alegremo-nos. Deixa eu me apoiar melhor aqui para a gente ler o texto junto. Apocalipse capítulo de número 19 e o versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se apresentou. Se a igreja é comparada a uma noiva, comparada a uma esposa, então como é que se prepara para o arrebatamento da igreja? Com anelo, com um desejo. O que é que eu quero dizer a você? Com um desejo de estar com Cristo eternamente. É assim que a gente se mantém vigilante, com aquele anelo lá dentro da gente. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido irmão em Cristo Jesus. Por mais que você lute, por mais que você batalhe, por mais que você conquiste, que é obrigação nossa, né? É obrigação nossa como pai de família, é obrigação nossa como homem, como mulher. Lutar pela vida, estudar, lutar pela vida, mas lembre, tudo aqui passa. Tudo passa. O que você gastou tanta força na sua vida para construir, vai passar. Muitas vezes você está plantando para outro, pega aquilo que levou tanto esforço seu, muitas vezes vai ficar para outra pessoa. Vai ficar para os seus filhos, vai ficar para os seus netos. Mas lembre, Jesus está perto de vir buscar a sua igreja amada. Fique atento, Jesus vem. Lá vai ser melhor. Lá vai ser muito melhor. Vamos lá para a lição? Página 93. Fique vigilante. E como é que a gente fica vigilante? Anelando a volta de Cristo. Exortação à vigilância. Está aí na lição? O Senhor Jesus nos exorta, tópico 2 e o item 1. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância, né? Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. O Senhor Jesus, nas diversas parábolas, nos discursos escatológicos, como em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, dá muita ênfase a essa necessidade de estarmos atentos. Aí vem a questão dos alarmes falsos. Só vou ler essa questão dos alarmes falsos para a gente ganhar tempo. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram sem marcar a data da segunda vinda de Cristo. Vamos parar somente aqui para daqui a pouco a gente ir lá para o tópico 3 da lição. Meu querido irmão em Cristo Jesus, como é que a gente se prepara para o arrebatamento? Anelando, ansiando, com desejo. Como é que a gente se prepara? Vigiando, estando atento, cuidado. Você tem alguns inimigos, o mundo, a carne é Satanás. Todos vão trabalhar para derrubar e tirar esse anelo que está lá dentro de você. E isso é necessário porque a gente não sabe dia e nem sabe hora. Lembre de Mateus capítulo 24, versículo 44. E o tópico 2 da lição diz, alguns, se aventuraram a marcar data e hora, só foram decepcionados. Isso é algo que é exclusivo, que pertence somente a Deus e a mais ninguém. Deus não revelou o dia que Ele vai voltar, que Ele vai mandar seu Filho de volta. O que nós sabemos é, se prepare, porque está muito próximo de Jesus vir buscar a sua igreja amada. Vamos ver mais alguns motivos. Antes de ir para o tópico 3, queria ver pelo menos mais alguma forma, alguns motivos do ponto de vista das Escrituras para a gente se preparar para o arrebatamento da igreja. Por gentileza, você está aí na sua casa? Primeira epístola a Tessalonicenses, vamos abrir o texto bíblico? Tessalonicenses tem capítulo de número 5 e o versículo 17. Esse é bem conhecido entre nós. Como é que a gente se prepara para o arrebatamento da igreja? Além do anelo, além da vigilância com oração. Por isso, capítulo 5, versículo 17 da primeira epístola a Tessalonicenses diz assim, orai sem cessar. Meu querido, a gente se prepara orando. A oração não é algo, vamos dizer assim, acessório. É algo essencial que pertence à vida da pessoa, à vida cristã.
Então, entre em Deus com oração, se prepare em oração. É em oração que a gente se prepara para Cristo vir buscar a sua igreja amada. Como é que a gente se prepara para o arrebatamento da igreja? Através da santidade. Santidade. Olhe, tem um texto bem interessante, trazer a todos. Apocalipse capítulo 19, e versículo número 8 e o 14. Santidade. Santidade, abra a sua Bíblia, você está em casa, abra a sua Bíblia, a gente estamos na escola bíblica dominical, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ou melhor, de Apocalipse, desculpe, né? É Apocalipse capítulo 19 e o versículo de número 8 diz assim um texto: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Justiça dos santos. Como é que a gente se prepara para o arrebatamento da igreja? Em santidade. Você já viu, em anelo, em vigilância, está atento, em oração, mas se prepara em santidade. E a santidade é representada aqui em vestidos, né? Em vestes brancas. A veste branca é símbolo da santidade. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nunca, você que está nos ouvindo nessa manhã, deixa eu dirigir a fala a você nessa manhã. Nunca negocie seu caráter, sua honra, sua fé, sua santidade. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara em vida de santidade, se afastando do mundo. Ah, professor, mas é difícil. Sim, nunca foi fácil. Mas existe um Deus que está do teu lado. Existe Jesus de Nazaré que está contigo para te ajudar a vencer as lutas, as batalhas e vencer as tentações dessa vida. Crê em Deus, simplesmente crê em Deus, te chega mais perto e te prepara, porque o arrebatamento está muito perto de acontecer, essa verdade bíblica. Veja os sinais, eu vou estar sempre retomando isso para você, veja os sinais que foram elencados na lição. A efusão do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos é um exemplo muito claro disso. Fusão do Espírito Santo e depois o surgimento do Estado de Israel, mostrando de maneira clara, está perto de Jesus vir buscar a sua igreja amada e nós vamos cantar eternamente com o Senhor da Glória. Vamos lá para o tópico 3 para a gente finalizar. Abra a sua lição, você que tiver com lição, abra a sua lição. E de você que tiver com a Bíblia, fica com a Bíblia aberta, está a página 93. Vivendo com fidelidade. Vivendo com fidelidade. Lê para você somente nesse momento. Olha aí, viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Cristo, da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Aí vem uma definição rápida de fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel e leal. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Deus entre nós testemunha da verdade e da fidelidade. Volta aqui para nós, daqui a pouquinho a gente volta ainda para a lição. Meu querido irmão em Cristo Jesus, vivendo em fidelidade. Agora essa palavra para a gente. Jesus não está perto de voltar, você não já viu como é que o crente se prepara para o arrebatamento da igreja? Anelando, ansiando, o anseio pela alma, né? Aquele anseio que está lá dentro. Isso faz parte da vida cristã, em oração, em vigilância, em santidade, mas também em fidelidade a Deus. Nunca negocie sua fé, nunca negocie seu caráter, nunca negocie a sua vida moral. Isso são coisas inegociáveis. A fidelidade faz parte da vida cristã. Se Ele é fiel, se Deus é fiel, que com certeza Ele é fiel, Ele vai cumprir com as suas palavras, Ele exige também essa mesma fidelidade nossa. E é isso justamente que o tópico 3 da lição diz, fidelidade a Deus. Porque só quem vai subir para o céu, porque a trombeta vai tocar. Alguns versículos que nós lemos falou muito claro sobre isso, principalmente dessa adolescência. A trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, os salvos em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, os fiéis a Deus,
vão ouvir o toque da trombeta. Os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados e todos juntos estaremos com o Senhor nos ares. Vamos concluir dizendo a você, meu amado irmão, aquilo que o apóstolo São Paulo diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dizendo de maneira muito clara: consolai-vos com essa palavra. Se console, Jesus vem. E meu querido, você ainda que não aceitou Jesus como Salvador, você estudou essa lição aqui conosco? Falamos do conceito, falamos aqui dos sinais que antecedem, da preparação. Aceita Jesus como Salvador nessa manhã. Aceita Jesus nessa manhã? Ele está perto de vir. E lá para cima vai subir, não são os bonzinhos, vai subir quem é salvo, quem aceitou Jesus como Salvador. Deus está te dando uma chance de te tirar dessa vida velha, pregressa, te dar nova vida e a certeza de morar no céu com Jesus. Que Deus abençoe você nessa manhã de domingo. E se você se sentir tocado, procure um irmão mais próximo, ou se não, ligue para cá. Jesus de Nazaré é o maior interessado na tua alma. E lembra-te de uma coisa, Jesus está perto de vir e Ele vem. O que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, não é? Estamos iniciando essa semana, hoje, domingo, agradecendo a Deus por este culto em nosso lar, por uma mensagem poderosa, a mensagem da vinda de Cristo, uma mensagem atual, verdadeira e confiável. E como foi dito pelo auxiliar irmão Jonas Santana, você que ainda não teve um encontro real com Cristo, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia do encontro com o Senhor Jesus. Os dias são maus, estamos caminhando para o fim de todas as coisas e ainda dá tempo de você entregar a sua vida a Cristo e um dia, com a Igreja do Senhor, morar com o nosso Deus para todo sempre na eternidade. Foi dito aqui que a promessa do arrebatamento é uma promessa segura, é uma promessa verdadeira. E não há nenhuma outra escolha mais importante na vida do homem, senão a escolha de um dia encontrar com o Senhor nos ares. Nós queremos agradecer a você que esteve conosco, participando desta maravilhosa aula, deste culto no seu lar. Queremos lhe convidar a continuar aí assistindo à Rede Brasil de Comunicação durante o período da tarde e à noite. A programação continua para abençoar e edificar a sua vida e nós queremos louvar a Deus por esta manhã de domingo e pedir a Deus que as suas boas mãos continuem estendidas sobre você e sua família. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vou convidar aqui os companheiros, presbítero Jonathan Lucena, por favor, aqui à minha esquerda, auxiliar irmão Jonas, vem aqui. Vamos orar a Deus, como sempre fazemos todos os cultos, agradecendo ao Senhor, bendizendo a Ele por sua vida. E vamos agradecer pela mensagem que ouvimos, que Deus abençoe cada vez mais o Senhor, professor Jonas, e também o presbítero Jonathan Lucena. Obrigado por mais uma vez pela participação. Queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor, presidente, mais uma vez, ao nosso superintendente, pastor Nadir Jackson, e pedir a bênção de Deus sobre nossa vida. Agora, vou pedir ao senhor, companheiro, presbítero Jonathan Lucena, para orar em nome de Jesus. Amém, evangelista. Oremos então. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, por esta manhã feliz e abençoadora em tua presença, neste culto no lar, aprendendo um pouco mais da tua santa palavra, como já foi dito, Senhor, concluindo mais este trimestre e iniciando esta semana na tua presença, com o coração fervoroso, anelante pela tua vinda gloriosa. Ó Senhor Jesus, continua abençoando o teu povo. Que esta palavra encontre guarida nos corações, aqueles que estão nesse momento, quem sabe, tomando a sua decisão, receba-os em sua presença, faça-os sentir a certeza da salvação e que tu estás, ó Deus, dando a graça para que participem juntamente conosco, a tua igreja, participando do arrebatamento. Continua abençoando o teu povo, assim como a todos que nos acompanham neste instante, adorando a ti. Tudo isso nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Deus lhe abençoe e continue aí conosco na Rede Brasil. Deus ainda tem muito para você. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.